Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa palestra. Eu sou a professora Daniela Tincani, sou publicitária e coordenadora dos cursos superiores de tecnologia em marketing. E hoje nós vamos falar sobre esses dois assuntos, publicidade e marketing, né? Então, para quem essa palestra se destina? Qual que é o público de interesse da minha fala de hoje? Tanto os empresários que estão interessados em começar a desenvolver um trabalho de comunicação para suas empresas, quanto também profissionais da área de marketing e comunicação, alunos que estão aí estudando a área do marketing e também potenciais alunos, né? Pessoas que estão interessadas nas áreas de comunicação, estão se decidindo ainda pelo curso, né? Se vai fazer curso de marketing, né? Qual curso que vai fazer. Então, é um bom início, né? Para tirar algumas dúvidas, para entender um pouco o funcionamento do mercado, tá? O assunto é justamente a definição da verba de comunicação e remuneração de uma agência de propaganda, tá? Então, dentro deste tema, que parece um pouco abrangente, como é que nós vamos tratar o assunto? Sobre quais dicas, né? Sobre quais partes das áreas de comunicação e da área de marketing eu vou trabalhar aqui com vocês, tá? Eu vou começar com o básico aqui. Qual é a diferença entre o marketing e a comunicação? Não só a diferença, como a relação, as semelhanças, né? Então, vou tratar desse assunto como uma introdução mesmo ao tema, tá? Depois nós vamos falar sobre a importância que o profissional, né, que o empreendedor, o empresário deve dar para a comunicação. E enxergar a comunicação como um investimento, tá? Se ela for feita de maneira correta, ela vai gerar lucros, ela vai gerar um retorno a estes empresários, tá? Uma dúvida aí presente, né, que é o tema principal da palestra: quanto que uma empresa deve investir? Quanto ela deve destinar, por exemplo, do seu faturamento para a área de comunicação? E qual é a diferença entre investimento de marketing e investimento de comunicação? Tá? Nós vamos esclarecer também essas dúvidas aí que podem estar se passando na cabeça de alguns no momento. E a agência de propaganda, né? Por que uma empresa deve contratar uma agência de propaganda? Quais são as vantagens de ter uma empresa de propaganda prestando serviço para uma empresa? E como pagar essa agência, né? É muito caro contratar uma agência de propaganda? O que diz a lei, né, em relação ao pagamento? Como é que esse contrato é feito? Tá? Também falarei sobre isso com vocês. E arremato aqui com algumas considerações finais que vão resumir o nosso assunto de hoje, ok? Então, começando aí, sobre a diferença de comunicação e de marketing, tá? Eu coloquei a frase aqui, né, um pouco confusa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Ou seja, são conceitos distintos, mas que no senso comum, né, eles são utilizados muitas vezes como a mesma coisa, né? E o termo marketing, então, ele está muito vulgarizado. As pessoas acabam dizendo que marketing acaba sendo tudo, né? Então, se uma pessoa vai fazer uma propaganda, ela está fazendo marketing. Será que está certo dizer isso? Será que é o termo correto? É a forma correta de se dizer? Se é uma pessoa, ela é um bom vendedor, por exemplo, né? Uma boa vendedora, ela é marqueteira, né? Ela sabe persuadir as pessoas. É correto dizer isso? Vincular o termo marketing com vendas, né? Eles estão relacionados? O que vocês acham, tá? Olha, relacionados eles estão sim, mas não são as mesmas coisas, tá? Eu até coloquei aqui laranjas e bananas, né? Para lembrar aí a época que a gente tinha aula, que a professora fala assim: conjunto das bananas não se mistura com os conjuntos das laranjas, não podemos somar os dois. No caso da comunicação e do marketing, são conceitos diferentes, tá? Mas tem
algum momento que eles se juntam, né? Que é onde eles se relacionam. Principalmente se eu estiver falando de comunicação mercadológica. Aí sim, né, a comunicação e o marketing entram em acordo, né? Elas se comunicam mesmo, né? Elas estão dentro do mesmo conjunto, usando o simbolismo aí da aula, tá? Então, o que é o marketing? O marketing, ele é, quando o profissional ele está atuando dentro dessa área do marketing, ele percebe, né, as oportunidades de mercado. E acho importante dizer isso para vocês, que como eu disse que o conceito de marketing está muito vulgarizado, né, a palavra marqueteiro, né, usada ao invés de usar profissional de marketing, muitas vezes ela é usada com um tom ruim, né, daquela pessoa que é oportunista, não a que enxerga uma oportunidade como, na verdade, é o profissional de marketing, mas uma pessoa oportunista, que quer se aproveitar de determinada situação. Então, isso é um modo errado de usar a palavra marketing, o conceito de marketing, tá? Por quê? O profissional que trabalha com marketing, ele é um profissional com uma visão estratégica muito acurada, né? Ele tem que identificar oportunidades onde os outros não estão vendo. Porque é fácil você observar mercado, interpretar uma pesquisa e enxergar o óbvio e fazer o óbvio, né? O profissional de marketing bom, com excelência, né, ele vai enxergar a mesma pesquisa, a mesma visão de mercado, as mesmas oportunidades de mercado, mas ele vai fazer diferente. Ele vai fazer algo a mais, né? Ele vai planejar, ele vai nos detalhes, entendeu? Então, é aí que se ganha eficiência, tá? Que se ganha vantagens competitivas frente à concorrência. Porque caso contrário, né, seria o quê? Produtos iguais, né? Sem vantagens competitivas, com preços iguais, distribuídos no mesmo locais, com a mesma campanha publicitária, né? Seriam tudo a mesma coisa. E não é assim que o mercado exige que seja, porque o consumidor está cada vez mais exigente, está cobrando mais das empresas e ele quer a novidade, né? Principalmente o consumidor brasileiro, né? Ele gosta da novidade. Então, para isso, as empresas devem contar com um profissional de marketing que tenha esta visão estratégica e que não seja o cara bom de papo só, né? Não que seja uma coisa ruim isso, né? Mas o profissional de marketing ele não é só bom de papo, ele tem que ser bom de papo, bem comunicativo, mas ele tem que ser um estrategista, tá? E com quais ferramentas estratégicas trabalha o profissional de marketing? A gente costuma dar um nome a isso, ó. Um não, né? 3 nomes. Ó, são os 4 P's, tá? É o composto de marketing ou ainda o marketing mix, né? Todas essas nomenclaturas aí compõem as ferramentas que o profissional de marketing tem para desenvolver a sua estratégia, certo? Mas antes dele desenvolver a estratégia, ele precisa ter, com base, pesquisa, ele precisa ter informações, né? Ele precisa conhecer o consumidor, muitas vezes sair da onde ele está, né? Do seu gabinete, sair do seu escritório e ir lá conhecer o seu consumidor, seu público-alvo, tá? E aí desenvolver estratégias com base nessas ferramentas. Então, que estratégias são essas? Estratégia de produto, estratégia de preço, estratégia de praça, ou melhor dizendo, né, de distribuição. E aqui onde estão a vinculação entre o marketing e a comunicação mercadológica, né, a estratégia de promoção ou comunicação, tá? Então, tendo em mãos, né, esses 4 elementos, o profissional desenvolve novos produtos para a empresa, se ela está precisando, melhorias nos produtos que eles estão já no mercado, aliar produto e serviço
produtos e garantias, né? São aqueles detalhes que eu falei para você lá no começo que dão a excelência ao trabalho do profissional de marketing. Então, ele vai estar envolvido em todo o lançamento e desenvolvimento de um produto, tá? Inclusive dando ideias para novos produtos a partir de suas pesquisas, ok? Ele também vai desenvolver e determinar o preço certo para aquele produto ou serviço. Um preço que não incomode, por exemplo, a concorrência, ou incomode a concorrência, depende do seu mercado, do seu segmento, tá? Ou um preço que deixe o consumidor confortável para saber, não, eu estou levando um produto de qualidade, ou para atrair um consumidor que não está tão preocupado com qualidade, mas sim em preço baixo. Então, é o profissional que tem que ter essa noção e é ele que vai dar este direcionamento, tá? E ao desenvolver a estratégia de preço, o profissional ele precisa entender dos custos envolvidos em tudo isso. Custos para desenvolver o produto, custo para fazer pesquisa, custo para colocar o produto no mercado, custo de comunicação, né? Que isso tudo vai ajudar na formação do preço. E terceiro ponto, né? Ele vai distribuir o produto já tem um formato, já tem seus detalhes, já tem sua embalagem, tem seu preço, agora ele precisa ser distribuído, né? Onde distribuir? Que estratégia eu vou utilizar? Vou usar sistema de franquia, por exemplo, né? Vou usar lojas próprias, vou distribuir em grandes varejistas, pequenos varejistas. Se for um produto de âmbito nacional, vai distribuir com força no Brasil todo, vou centrar em algumas regiões, vou fazer um teste de mercado e distribuir primeiro em uma parte do país, para depois expandir para os outros estados, tá? Então, o profissional pensa em tudo isso. E, como eu disse, né, a comunicação, o vínculo aqui, ó. O produto já, ao entrar no mercado, ele precisa ser comunicado, né? Se é lançamento, ou se é uma melhoria do produto, ou simplesmente se o produto está sofrendo forte concorrência, ele precisa se destacar dos concorrentes, né? Ele precisa mostrar suas vantagens competitivas. E vai usar o quê? A comunicação para isso. Então, é o profissional de marketing que vai definir quais são as ferramentas de comunicação que vão ser utilizadas para divulgar o produto, ok? E aí que entra essa ponte que eu estou fazendo entre o profissional de marketing, que muitas vezes está dentro da empresa, ou prestando consultoria para determinadas empresas, e o profissional de propaganda, por exemplo, dentro de uma agência de propaganda, né? Então, aí que está a relação entre eles, tá? Mas e se se vocês têm uma empresa pequena e que não tem ainda um departamento de marketing, né? Eu vou deixar de olhar para essas estratégias? Não tem como, né? Então, vocês têm que olhar, claro, para essas estratégias com base, e aí em alguns estudos, né, que vocês podem fazer do mercado e ter que definir, vou comunicar? É o momento de eu fazer uma boa divulgação da minha empresa? Certo? E aí vem a dúvida, quanto que eu devo investir? Né? Então, por isso que eu acho importante a nossa fala de hoje, a nossa conversa de hoje, para dar justamente essas dicas de investimento nessa área de comunicação. Tá? Isso é importante, então, destacar que os 4 elementos do composto de marketing, eles estão interrelacionados, né? Se eu mexo no produto, eu acabo mexendo em toda a cadeia. Eu mexo no preço, eu mexo na distribuição e eu mexo na comunicação, tá? Porque não adianta nada eu fazer um produto considerado premium, né? Uma categoria de consumidores que tem um poder aquisitivo mais alto e distribuir em locais onde esse público não frequenta. Ou desenvolver uma comunicação muito aquém daquilo que este tipo de consumidor exige ou observa ou ele valoriza, tá? Então, eu uso muito esta figura aqui para representar estes 4 P's, né? E ela diz o quê, né, a figura? Ela diz o seguinte:
O produto, o preço e a praça, que seria a distribuição, são estratégias que muitas vezes acontecem nos bastidores de um departamento de marketing, né? O consumidor vai só perceber dessas estratégias, ele só vai conhecer o produto, conhecer onde esse produto está sendo distribuído e o preço desse produto, se houver um bom trabalho de comunicação, tá? Que é a ponta aí desse grande iceberg, ok? Então, o profissional de marketing, ele tem muita coisa para trabalhar, mas muitas vezes, e aí aquela confusão que eu falei para vocês lá no começo, que propaganda e marketing são a mesma coisa. Não são, tá? A propaganda, a comunicação, ela é um dos elementos do marketing, mas é normal confundir. Por quê? É o elemento mais visível, né? Não é todo mundo que sabe dos bastidores, sabe o que está acontecendo aqui, ó, embaixo desse grande iceberg, né? Toda a estratégia envolvida para esse desenvolvimento do produto, preço ou distribuição, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês esta diferença. Eu coloquei aqui um conceito, né, maior sobre a relação entre a comunicação e o marketing, né, onde eu vou destacar uma coisa que é importante, né, essa questão da comunicação mercadológica, tá? Ela é feita de maneira a compreender, entender os pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades da empresa. Ela tem que ter claro um objetivo, né? Então, quando se for definir uma estratégia de comunicação, tem que se definir um objetivo de comunicação. Quantas pessoas devem ver a minha campanha? Que público deve ser atingido, tá? Para se poder fazer também custo-benefício, né, de investimentos na área de comunicação. E levantar, obviamente, os pontos fortes e fracos, né? E as ameaças e oportunidades para se defender dos concorrentes, principalmente, e para internamente já se preparar para esta comunicação, essa divulgação, tá? Que mais aqui que é importante? Eu destaco também que no caso, né, das agências de propaganda ou agências de promoção, assessorias de imprensa, né, todas elas trabalham com essa comunicação mercadológica, tá? E elas só vão resolver, né, problemas de comunicação, certo? Se o produto, né, que está sendo vendido está com um problema de preço, por exemplo, a agência de propaganda até pode ir para o empresário e dizer, olha, você está atuando num mercado em que o preço dos seus concorrentes estão muito abaixo que o seu. Você precisa ter um diferencial mais forte para mostrar para esse seu consumidor, para ele poder valorizar o seu produto e pagar aquilo que você está colocando como valor de mercado, né, como preço, certo? Isso é um trabalho que a agência resolve, sozinha ela não consegue resolver, certo? Ela precisa que o profissional de marketing que está dentro da empresa ou o próprio dono da empresa, o proprietário da empresa, dê alguns parâmetros. Olha, então, se a percepção do meu público é que meu produto não está valendo aquilo que eu estou cobrando, eu preciso melhorar o produto. Né? Então, tem que trazer de novo para as estratégias da empresa, melhorar produto e preço, e aí sim desenvolver um trabalho de comunicação em que a agência vai ter como missão, neste exemplo específico, né, que é fazer com que as pessoas entendam, percebam o valor agregado daquele produto e paguem por ele. Tá bom? E com quais ferramentas esse profissional de comunicação vai poder trabalhar? São várias, né? Então, a propaganda, eu coloquei como primeira aqui, ó, também é uma só das áreas, das ferramentas de comunicação mercadológica
que o profissional de comunicação, de marketing, desculpa, tem para trabalhar, tá? Ele tem várias outras. Então, se o empresário está assustado muitas vezes, nossa, é muito caro fazer propaganda de televisão, certo? O custo absoluto, né? O custo que o empresário tem que desembolsar ali na hora para fazer uma propaganda numa emissora de TV, muitas vezes é alto, né? Não vou mentir aqui para vocês, é alto. Tem seu benefício? Tem, mas aí depois a gente vai falar disso ainda, tá? Mas às vezes, nossa, eu não tenho como dispor de tal verba para fazer. E agora? Vou ficar sem me comunicar? Vou ficar sem divulgar o meu produto? Não, existem outras formas, né? O seu consumidor, ele pode estar, e ele está, né? Muitas vezes, aqui ó, ele está na internet. Eu tenho uma maneira de falar com ele correta pela internet, que possa surtir bastante efeito. Eu posso falar com esse consumidor no ponto de venda também, tá? Eu posso fazer uma ação mais direta, direcionada para um público se eu tenho esse público muito bem definido. Então, existem outras ferramentas, além da propaganda, né, que podem direcionar e podem ser uma saída para um empresário que quer e precisa, né, investir em comunicação, tá? Porque investimento em comunicação é uma necessidade. Você precisa de se destacar do seu concorrente. Como é que as pessoas, os seus consumidores vão ficar sabendo que você existe se você não se comunica, tá bom? Então, essas são algumas ferramentas aí da comunicação que vocês podem usar para divulgar aí dentro daquele P de promoção ou, melhor dizendo, comunicação mercadológica, tá? Esse esqueminha, ele mostra como é que ocorrem os planejamentos dentro de uma empresa, né? E vai se afunilando até chegar no planejamento de comunicação, né? E se afunila até um pouquinho mais para o plano de mídia. Ok, então vamos falar quais planos são esses. O primeiro plano que uma empresa deve fazer, né? E faz muitas vezes no seu nascimento, né? É o plano de negócio, certo? Ou o plano estratégico, ok? Esse plano, ele é revisto de tempos em tempos, melhorado, né? Se a empresa está crescendo, né? Ela precisa reformular o seu planejamento estratégico. É aí que ela vai definir coisas importantes, né? E essenciais, como missão, visão, valores, tá? A razão de ser da empresa. Então, é a sua definição, a sua composição específica. Então, ele é o primeiro, portanto, o mais importante, maior, né? Ele abrange vários outros planos dentro deles, tá? Um dos planos, né, é o plano de marketing. Quais são os outros planos que eu poderia citar aqui para vocês? É um plano de recursos humanos, é um plano financeiro, tá? É o plano comercial da empresa, é o planejamento da produção, se for uma indústria, ok? Mas como a gente está trabalhando aqui com marketing, né? Então, um dos planos do planejamento estratégico é justamente o planejamento de marketing, tá? Do planejamento de marketing, como eu falei, ele vai elaborar as estratégias para 4 setores, né? Do marketing, ele vai definir um plano de comunicação, né? Que vão ter ali determinadas todas as suas estratégias. Geralmente, o que acontece com este plano de comunicação? Tá? Esse plano de comunicação, ele é desenvolvido por uma agência de propaganda ou uma agência que assessora a empresa em toda a sua área de comunicação, tá? Então, ou o gestor de marketing ou mesmo o dono da empresa fez o planejamento de marketing. O que ele faz? Ele leva todas essas informações do plano de marketing para uma agência de propaganda, compartilha, e para isso, lógico, é preciso ter muita confiança, uma relação grande de parceria, tá? Compartilha essas informações e a partir daí a agência tem capacidade, né, para desenvolver um plano de comunicação e também um plano de mídia, tá bom?
E aí, como é que faz a verba, né? Dinheiro, como é que eu destino a verba a ser investida nesta comunicação, tá? Então, dentro do plano estratégico, o profissional de marketing ele vai receber uma verba para cada área. E dentro desta verba, né, vai estar a verba de comunicação. O que vai depender essa verba? Geralmente é uma verba que se define anualmente. O que vai depender disso? Então, no plano estratégico, eu sei se eu vou ou não lançar produtos. Eu sei se eu vou melhorar alguns produtos que já estejam na empresa. Eu sei se eu vou crescer ou expandir para outros mercados, né? Então, o planejamento estratégico faz todo esse levantamento. E aí, isso vai se refletir na comunicação, né? Então, pode haver uma campanha de lançamento, se eu tiver produto novo, naquele ano. Pode ter uma campanha simplesmente para sustentação, né? Geralmente, já que a gente está falando de verba, a verba é menor. Posso ter uma promoção no meio do caminho, de repente a empresa está fazendo aniversário, quer fazer uma promoção, quer bancar alguns eventos, né? Sabe que vai precisar fazer um material promocional, tá? Então, ciente de tudo que vai acontecer naquele ano para a empresa, se define uma verba de comunicação já abrangendo as necessidades de comunicação, né? Seja para produto novo, seja para produto novo e sustentação e assim vai, tá? O que o profissional tem que ter em mente, né? O empresário, o profissional e até os publicitários, né? Comunicação é um investimento ou é um gasto? Eu quero matar quando os meus alunos falam que é gasto, né? Não, não é um investimento. Por quê? Você vai obter um retorno, você vai multiplicar o seu capital. Se você investe em propaganda, por exemplo, a ideia é que você tenha mais clientes na tua loja. Então, por isso é um investimento, né? Eu estou aplicando ali naquele comercial de TV, naquele canal, naquela emissora, naquele programa, porque eu sei que ele vai ser visto e aí vai me trazer gente para dentro da minha loja, para dentro da minha empresa. Eu falo propaganda, que é um exemplo mais usual, mas eu posso estar falando também de marketing direto. Eu vou investir no marketing direto, né? Comprar um banco de dados, né? Um mailing, fazer uma mala direta legal, interessante, chamativa, e aqueles clientes, né? Um percentual deles vão retornar para mim. Se eu souber falar a coisa certa, né? Se eu falar palavras ao vento aí e não definir muito bem o meu público, o meu target, não vai adiantar nada, né? Eu vou espalhar e vou rezar, porque não vai vir quase cliente, não. Aí sim é um gasto, né? Então, por isso que, por ser um investimento, precisa ser muito bem aplicado. O empresário, ele não vai pensar muito antes onde vai aplicar o dinheiro dele, se vai comprar equipamento, se vai investir na compra de outra empresa, por exemplo, é a mesma coisa com a comunicação. Ele precisa saber exatamente se aquele plano de comunicação vai atingir os objetivos que ele pretende, tá? Que vai trazer para ele o retorno de clientes. Aí eu trouxe uma piadinha, né? Que também, para quem está na área de comunicação, né? Ou para quem quer ingressar nessa área de comunicação, é bom ficar atento, né? Então tem lá um personagem que fala um monte de baboseira aqui, né? Tá? Aí o outro diz, ótimo. E sobre o ROI? E sobre o retorno do investimento? O que você me diz, né? Dá uma pressionada na pessoa. Ele fala assim, não me incomode com essas palavras, com esses chavões, né? Chamando ROI de chavão, tá? Não, ROI, né, o retorno sobre investimento, ele é algo muito sério e que cada vez as empresas estão cobrando mais as suas agências de propaganda, por exemplo, para que tenha um retorno de investimento, ok? Só como curiosidade, quais são as cinco empresas que mais investem em comunicação, mais especificamente em propaganda no Brasil, tá? Então, eu trouxe algumas aqui, acredito que vocês conheçam a maioria delas,
né, que estão na mídia, né? Então, são grandes empresas que têm um bom investimento. Muito bem, chegamos ao ponto. Quanto investir, né? Quanto que eu devo destinar da minha verba, do meu faturamento, por exemplo, para uma campanha de comunicação. Eu tenho aqui alguns métodos que eu vou comentar com vocês um a um, tá? Muito comumente, as empresas, elas utilizam este conceito aqui, né, que é um percentual das vendas. Então, vendeu, eu vou lá, vejo dentro daquilo que foi vendido, é um chavão do mercado, né? É um chavão do mercado, já aviso. 3%, algumas 5%, o varejo diz 1,5%, né? Dessas vendas, né? E eu destino isso para comunicação, tá? Da onde surgiu esse percentual? Já falei, é um chavão. É algo que parece que está embutido aí no mercado, tá? Então, o que é melhor fazer? Observar. Por quê? Às vezes 3% para uma empresa de pequeno ou médio porte acaba sendo o quê? R$5.000. Dá para fazer alguma coisa com R$5.000? Depende do seu público. Dá para fazer, né? Mas depende do seu público, depende do seu objetivo. Você vai investir R$5.000 e vai ter um retorno pequeno. E aí sim gera o que eu falei de gasto, né? Então, às vezes, é melhor fazer um esforço maior no primeiro momento, destinar um percentual maior de suas vendas para colher no futuro. Lembrando que isso é sempre importante. Eu estou investindo, usando a ferramenta correta. Você sempre deve investigar isso. A minha empresa, ela realmente precisa de propaganda? Não estou falando de comunicação, porque comunicação todas precisam, né? Mas é propaganda a ferramenta ideal para mim? Ou eu posso fazer um marketing direto? Ou eu posso fazer uma ação pela internet? Meu público todo está lá na internet, né? E como fazer, né? Também é importante. Por isso que ao longo dessa minha fala, eu vou até falar sobre o perfil do profissional e a importância de contratar uma agência de propaganda, tá? Prática comercial anterior, né? Ela é baseada, a verba é formulada, né? Destinada à comunicação com base no que foi feito o ano antes. Só que ela tem como desvantagem o seguinte: de repente você está num ano anterior que foi de recessão, e aí você tem um investimento tímido em comunicação, e sendo que nesse ano, né, o mercado deu uma guinada, né? Coisas novas aconteceram, oportunidades novas aconteceram, né? Eventos como Copa, Olimpíada, né, acabam movimentando mais o mercado, né, e dando um ar positivo aí para o nosso consumidor. E você está com uma verba modesta, baseada na verba do ano passado, ou pode acontecer o contrário, né? De repente você estava numa estabilidade, né, em alguns anos e sempre se respaldando nela, e aí vem um ano de crise. O que eu faço, né? Às vezes, em momentos de crise, o ideal é investir mais em comunicação, tá? Fazer aquele esforço maior e investir em comunicação, porque muitas vezes seu concorrente está lá, ó, cambaleando. É o momento de você aproveitar a oportunidade, tá? Então, na crise, não se esconda, porque você pode estar gerando a sua própria crise, né? Na crise, se mostre, se posicione, talvez não tanto com o mesmo vigor, com o mesmo volume de investimento, né? Mas não pode sair da mídia de jeito nenhum, tá? Bom, a verba pode também ser baseada, né, com valor fixo por produto vendido. Isso funciona muito para fabricantes. Então, a cada produto vendido eu vou destinar um percentual. E isso com certeza é baseado em previsão de vendas, né? Porque você tem que fazer a propaganda para que ela ajude a vender o produto.
Eu posso também comprar pesquisas, por exemplo, do Ibope, verificar quanto que o meu concorrente está investindo, ou olhar esses rankings, como eu mostrei para vocês aí, onde tem uns anunciantes, e me basear no meu concorrente. O que o concorrente estiver fazendo, eu também vou fazer. Quanto ele estiver investindo, eu também vou investir. Isso é bom? Depende do caso. Se você está num momento em que o seu direcionamento, o seu posicionamento é de seguir o concorrente, perfeito. Mas se você quer superar seu concorrente, então você tem que investir mais às vezes, né? Ou se você acha que você precisa mudar a tua estratégia e fugir desse concorrente para o lado oposto dele, entrar num outro mercado, vai exigir outros esforços de comunicação, tá? Então, tomar cuidado, porque o objetivo do concorrente é um, né? E o seu objetivo é outro, tá? Essa aqui é a mais utilizada. Quanto que você vai investir em comunicação? Ah, o quanto eu tenho aqui, né? E que geralmente é bem mirrado, né? Porque ainda se existe uma visão de que não é investimento, é gasto, né? Então, por quê? Porque já aconteceram muitos problemas, né? De empresas investirem muito, mas não terem retorno. Porque investiu de forma errada, investiu no meio errado, na ferramenta errada, tá? Então, a disponibilidade de recursos existe, está aí no mercado, mas ela é a mais indicada para o seu caso, tá? Qual seria a maneira mais indicada aqui? Nossa, sonho de consumo de qualquer gerente de marketing e diretor de comunicação ou atendimento de agência de propaganda é que a empresa defina sua verba com base no seu objetivo. Sonho de consumo de todos, né? Por quê? Porque eu vou olhar primeiro para os meus objetivos, tá? Eu preciso atingir, sei lá, 1 milhão de pessoas na minha campanha, ok? Quais são os esforços que eu preciso fazer para chegar a atingir esse número de pessoas? Então, é essa a verba que eu vou destinar, certo? Então, ela é feita com base no planejamento. Então, primeiro planeja, com base nesses objetivos que se quer atingir, e aí define-se a verba, tá? Claro, tem que ser pé no chão, né? Não pode também sair pirando, né? E incorrendo no risco de ser um gasto e não um investimento, tá? Essa também é um método bem interessante de se definir verba, né? Eu tenho um objetivo, né? Então, eu avalio as necessidades de comunicação, né? E eu também posso acrescentar um valor fixo para o produto vendido. Então, eu estou me baseando tanto no objetivo de comunicação, que muitas vezes é atingir o número de pessoas, e cruzando isso em paralelo, né? Vinculando a isso, atrelando a isso a venda do produto, tá? Então, a cada produto vendido, eu estou já colocando um percentual ali. Como eu disse, né, feito com base na previsão de vendas, tá? Quando se é fabricante, né, de produtos que são vendidos no varejo, né, supermercados, grandes magazines, ok? Faz-se uma verba cooperada. O fabricante e o varejista se unem e fazem uma verba conjunta. Então, por exemplo, naquele folhetinho do varejista que tem determinada marca, tá lá, a marca cooperou, né? Ela também fez um investimento para estar ali, ou mesmo na propaganda de televisão, né? Então, como é que funciona? Todas as vezes que o varejista compra um produto, né, ele é dado um desconto, né? E isso vai gerando um caixa, vai sendo guardado numa conta corrente. E quando ele é o momento de fazer a campanha, a propaganda vai lá e se retira o dinheiro. Então, pode ser tanto em produtos, né, o fabricante, ele entra numa negociação e fala assim, olha, esse desconto, né, que eu vou estar te dando, eu vou te dar tantos produtos a mais, né, mas para isso eu quero estar presente no seu folheto, na sua propaganda, tá, quanto em dinheiro.
quais são as vantagens, então, né, de uma empresa contratar uma agência de propaganda? E por que eu coloquei um médico aqui? Tá? Eu vou fazer um paralelo, mas antes eu vou tomar uma aguinha aqui para refrescar a minha garganta. Só um minutinho. Então, eu estou fazendo aqui um paralelo do especialista médico, né? Então, se você for aí no seu momento de lazer, praticar um esporte e num acidente, de repente fraturar um dedo, né, do pé, por exemplo, a quem que você vai procurar? Né? A um médico. Mas não é um médico qualquer, né? É um médico especialista, certo? Porque muitas vezes as empresas esquecem que elas precisam procurar um especialista em comunicação. Tá? É a mesma coisa. Você vai confiar a comunicação da tua empresa, a tua imagem, que muitas vezes você levou anos para construir, para uma pessoa que entende muito pouco de comunicação e estratégia de comunicação. E quem é que entende de comunicação e estratégia de comunicação? Né? São esses especialistas, e você tem vários especialistas para trabalhar. Você tem as agências de propaganda, que elas são especializadas em propaganda, com certeza, mas algumas delas oferecem todo um serviço de comunicação, assessoria de imprensa e tudo mais. Você tem empresas que oferecem só assessoria de imprensa. Principalmente nesse momento que a gente vive da internet, né, em que o consumidor ele lança a mão da internet para falar o que pensa da empresa ou para contar a sua experiência, às vezes negativa, né, isso tem gerado muitas crises de imagem. E quem que ajuda a consertar isso? O especialista em comunicação, mais especificamente o assessor de imprensa, né, muitas vezes formado na área de jornalismo. Tá? Eu vou fazer uma mega promoção de vendas, ou um evento, né, de âmbito nacional, ou participar de uma feira do meu setor. Por que não contratar o especialista que conhece disso? Tá? Então, é essa provocação que eu faço aí em relação aos profissionais. Puxando a sardinha para o meu lado, que como eu me apresentei, eu sou publicitária, né? Vamos falar por que é importante, qual é a contribuição que uma agência de propaganda pode dar para os seus clientes, tá? Então, o SEMP, o que é o SEMP? É o órgão que regulamenta toda a atividade publicitária. Conselho Executivo de Normas Padrão, tá? Então, o SEMP, o que ele diz? Ele diz que essa união aqui do anunciante, que é a empresa, das agências, dos veículos de comunicação, que seriam as emissoras de TV, rádio, os jornais, as revistas e tudo mais, né? Eles são parceiros, certo? A agência, ela não pode querer ficar empurrando coisas para o cliente investir, né, porque ela vai ganhar um percentual em cima disso, só por conta do seu faturamento. Né? Ela tem que pensar no que a saúde do anunciante é a saúde dela própria. Né? Se o anunciante não viu que ele teve um retorno, um ROI interessante, ele vai ficar com o pé atrás, ele vai sair daquela agência. Né? Então, a agência, ela tem que estar preparada para atender o cliente neste sentido. Tá? Eu trouxe aqui algumas informações importantes do SEMP, né? Não vou me estender aqui, porque não é o nosso foco, mas eu convido vocês a acessarem o site do semp.com.br para conhecer todo o regulamento que envolve essa relação entre a agência, principalmente entre a agência e anunciante, tá? Então, o SEMP, né, ele certifica uma agência, ou seja, ele tem alguns critérios que ele diz assim, olha, essa agência é confiável, ela faz pesquisa, ela tem profissionais competentes, ela tem pessoas que vão planejar, ela merece sua confiança, certo? Então, você pode fazer uma pesquisa lá no site do SEMP, quais são as agências da sua cidade, da sua região, que tem esta certificação e que, portanto, pode
merecer a sua confiança, certo? Então, é o SEMP que avalia tudo isso. Então, eu vou passar um pouquinho mais rápido essa parte aqui, né, que eu aconselho vocês a lerem com calma, né, a entender um pouco sobre... Mas, em essência, é isso. É ele que regulamenta a atividade e ele que diz, confere, né, que a agência realmente vai se empenhar ao máximo em oferecer seus serviços de comunicação, tá? E como é que uma agência é paga, né? Ela presta o seu serviço e como é que ela pode ser paga? Ela é paga por meio de comissões, tá? Por meio de FII, uma mensalidade fixa, né? E tem outras aqui, formas de remuneração que eu vou passar uma a uma aqui com vocês. O que são essas comissões estabelecidas por lei? Existe uma lei, a 4.680, né? Que também está lá no SEMP, que garante o seguinte: toda vez que uma agência qualificada pelo SEMP, né, com aquele selo de garantia que eu mencionei para vocês, ela intermedia uma ação em que haverá uma veiculação de seu cliente, né, da empresa a qual ela representa, numa TV ou numa emissora de rádio, por exemplo, ela vai receber da emissora de rádio ou da emissora de TV 20% de comissão, tá? Estes veículos entendem e enxergam a agência de propaganda, né, como um vendedor dela também. Só que é um vendedor especializado e que também vai propor a veiculação, vai propor que o seu cliente veicule naquele meio, naquela veículo, né, de acordo com pesquisas, ok? Então, ela recebe 20% de comissão de tudo que é veiculado. Quem paga essa comissão? O veículo de comunicação, não é o cliente, tá bom? E ela também recebe um percentual de tudo que é produzido. Então, se eu vou fazer uma propaganda na TV, eu preciso produzir a propaganda, contratar os atores, a empresa que vai lá gravar, né, as locações e tudo mais, aquilo tem um custo, certo? A agência vai receber sobre o custo 15%. Por quê? É ela quem vai acompanhar tudo aquilo. É ela que vai garantir que vai sair a propaganda do jeito que o cliente aprovou na hora que estava ali no papel, tá? Então, e quem paga esses 15%? O cliente, o anunciante, o empresário, tá? A agência também pode receber uma mensalidade do cliente. Então, o cliente paga por mês. O valor é elas que vocês definem em acordo. Geralmente existem algumas tabelas que eu trouxe aqui uns links para vocês que determinam sugerem alguns valores. Então, o cliente paga por mês, tá? Um valor fixo que envolve criação, envolve planejamento, todo o desenvolvimento da campanha, tá? Mas ainda a agência recebe a comissão, principalmente a comissão dos 20%, tá? Então, ela não deixa de ganhar. Tudo que é veiculado vai receber os 20%, tá? Remuneração por resultados. E esse tipo de remuneração exige uma parceria muito grande entre agência e cliente. Por quê? O cliente fala, meu objetivo é vender tantos, sei lá, automóveis, ok? Nesse período aqui de 6 meses. Para isso eu estou fazendo várias ações, tá? Uma delas é a comunicação, ok? Quantos por cento a comunicação vai ser responsável por esse resultado? Chegou nesse resultado esperado, nesse objetivo, a agência vai ganhar um percentual também. É claro que ela não deixa de ganhar as comissões. Como eu disse, as comissões são garantidas, né, por lei. Pode ser tanto um percentual daquele objetivo, né, financeiro, quanto um valor fixo por produto vendido, tá? Então, depende do acordo. Pode ser aquela mensalidade mais um percentual sobre os resultados. Além de ganhar a mensalidade, para pensar, planejar, trabalhar para aquele cliente, a agência também pode ganhar algo de acordo com os resultados
que forem sendo atingidos. Honorários acrescidos de cláusula, né? Então ele ganha a comissão obrigatória dos 20% e 15% de produção, mais um valor absoluto se os objetivos forem alcançados. Também é um bom método de negociação entre a agência e cliente, porque a agência se sente mais empenhada e motivada a trabalhar e desenvolver um bom trabalho que traga resultado, tá? Então é uma boa forma de se estipular aí essa remuneração para a agência. A agência pode acrescentar, né, a um serviço de terceiro, que ela intermedia, uma gráfica, uma produtora de vídeo, uma produtora de áudio, né, ela acresce ali um valor que vai ser seu lucro, né, por esses serviços que ela vai estar intermediando e acompanhando, né, tendo esse olhar criterioso se a gráfica não vai imprimir em cor errada, por exemplo, né, a quantidade certa, enfim, se o filme vai sair de acordo com o que foi roteirizado e planejado. Também, dependendo do valor da verba, né, se é uma verba muito alta, estes percentuais de lei, que eu falei 20% de veiculação e 15% de produção, eles também caem. Existe uma tabela que você pode encontrar no SEMP, que pode te ajudar aí a verificar quanto é esse montante e quanto essa comissão vai caindo. Pode também haver o quê? Um contrato de parceria, né, de participação, que também está atrelado aos resultados do cliente, tá? Então, sempre que uma agência, né, consegue atrelar os seus resultados aos resultados do cliente, é interessante para os dois lados, é motivador para os dois lados, né? Porque a empresa ela vai sentir mais confiança, maior respaldo, porque sabe que a agência vai fazer de tudo para que o objetivo do cliente seja alcançado, que ela tenha um bom faturamento, porque ela também vai estar ganhando, tá? Bom, quanto cobrar? Né? Eu vou deixar um pouquinho esse slide para vocês observarem, enquanto eu tomo mais um golinho de água. Quanto que a agência cobra, né? Quanto em termos monetários, desculpa. Existem algumas tabelas padrão do exercício da profissão, tá? Uma que eu estou indicando aqui é do sindicato, ou tem outras que é da Associação Brasileira de Marketing Direto, que vocês também podem consultar. A Associação dos Profissionais de Propaganda, a APP, né, tem regionais por todo o Brasil, ela também desenvolve algumas tabelas, tá? Então, se você é empresário, né, ou atua na área de propaganda, quer saber o quanto cobrar de um cliente, vocês ainda podem estar na dúvida, procure a Associação das Agências de Propaganda, dos Profissionais de Propaganda de sua cidade, de sua região, verifique se não existe uma tabela que você possa estar seguindo. Essa tabela, ela contempla valor de criação, valor de planejamento, valor de produção de um spot, de um roteiro, diagramação de um folheto, né? Então, criação de uma logomarca e sua papelaria. Você vai encontrar vários componentes aí dos serviços que uma agência presta e sua tabela de preço, seu preço que pode ser cobrado. Só que nada impede de haver uma negociação, né? Claro, isso é importante. Eu estou finalizando então por aqui a nossa conversa, né? Apenas ressalto alguns pontos para vocês, né? Resumindo aqui toda a fala que eu tive. Bom, valorize. Valorizar o quê? Primeira coisa, valorize a sua marca, a sua empresa, a sua imagem. Ao valorizar sua marca e sua imagem, você tem que estar disposto a investir na forma correta de se comunicar com o teu público, tá? E ao valorizar isso também, você tem que estar ciente de que deve contratar profissionais peritos na área, seja na área do marketing, que como eu expliquei,
é mais abrangente, né? Não é só propaganda, e também na área de comunicação, né? Que inclui a propaganda, inclui eventos, inclui assessoria de imprensa, né? Então, valorize a tua marca e valorize o profissional que você está contratando, o especialista, né? Conheça mais sobre os serviços que uma agência pode prestar. De forma geral, você pode conhecer esses serviços, como eu disse, no SEMP, no site do SEMP. E, de forma específica, convide agências de propaganda para visitarem a tua empresa ou visitem agências de propaganda. Conheça o portfólio, não só de criação, mas pergunte e os resultados que vocês deram para os seus clientes. Foram satisfatórios? Vocês conseguiram atingir seus objetivos? A agência precisa também falar a linguagem do empresário. Precisa entender que o empresário quer saber de retorno de investimento, tá? Planeje, faça o planejamento estratégico, faça o planejamento de marketing, cobre de sua agência o planejamento de comunicação, se possível participe deste planejamento, tá? E ao planejar também, deixe a agência livre para exercer sua atividade de criação, tá? Importantíssimo, ó, encare como investimento, não como gasto, tá? É um investimento em comunicação e por isso você pode cobrar resultados, tá? E atrele isso, talvez, a forma de remuneração da sua agência, tá? Defina corretamente seu público-alvo. Só assim você vai saber qual é a melhor ferramenta de comunicação para usar e aí sim ela vai ser um investimento e não um gasto. Então, de repente, você tem um público bem restrito, trabalha num segmento ou num nicho de mercado. Não é indicado fazer propaganda, é indicado trabalhar com uma comunicação mais dirigida, mais focada, tá? Ou às vezes você está trabalhando num mercado de alta concorrência. Será que não é o momento de você fazer ações no ponto de venda, ações promocionais, tá? Às vezes você tem como um cliente, né, de repente você é uma loja de móveis, por exemplo, mas você tem um arquiteto que é o intermediário entre o cliente final. Por que não investir também numa comunicação para este arquiteto, fazer um evento específico, mostrar os seus trabalhos, mostrar os seus produtos, tá? Então essas são apenas algumas dicas de ao observar o alvo, né, desenvolver bem um bom investimento em comunicação e fazer disso realmente que isso tenha um retorno para você, tá? Bom, esta era a minha fala de hoje. Eu espero ter deixado vocês com dúvidas. É isso mesmo, porque a dúvida, né? Porque eu tenho esse sentimento que eu gostaria de deixar a vocês. Porque eu causei algum tipo de reflexão e esse era também um grande objetivo meu. Fazer com que vocês despertassem aí para esta área da comunicação, para esta área do marketing, né? Que muitas vezes é deixada de lado num planejamento estratégico de uma empresa, ok? Pessoal, então, muito obrigada pela atenção e até uma próxima oportunidade.